Graça e paz, galera. Olá, boa paz. tarde, boa noite. A gente tá gravando, já tá escurecendo, mas estamos felizes porque a gente tem esse momento, né, com vocês, mesmo que seja por vídeo. Estamos aí nessa dificuldade, mas tudo vai melhorar se Deus quiser, certo? Amém. Tudo de bom para vocês e vamos lá dar início à nossa lição, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a cura da filha de Jairo, que Cristo curou, né? E a Thaís vai estar ministrando sobre vocês. Amém, gente. Nós vamos colocar o texto aí no WhatsApp, tá? Porque senão a gente vai ficar lendo e vai demorar muito. Mas aí os irmãos acompanham aí a leitura, tá? E a cura da filha de Jairo é uma parte muito conhecida, né? Da Bíblia. Que quando, né, aquele homem foi até Jesus, né? Ele era um dos principais da sinagoga, né? E ele foi até Jesus pedir, né, a ele que fosse até a sua casa para curar a sua filha, né, que estava, né, muito mal mesmo, né, era uma menina, né, uma criança. E Jesus então vai até aquele caminho e vai uma multidão atrás dele. Naquele momento ali no meio ele até cura, né, a mulher com fluxo de sangue. E depois no final da história, né, como a gente sabe, ele chega à casa de Jairo e cura aquela menina, né? Mais uma vez faz o seu milagre. E aqui na nossa lição a gente vai estar continuando falando sobre comunhão, né? E nós vamos utilizar essa história como pano de fundo. A primeira coisa que a gente tem para falar é que Jairo, ele experimentou uma grande comunhão com Jesus por alguns motivos, né? Primeiro, ele deixou o eu dele de lado, né? Ele era um dos principais da sinagoga, como a gente falou, e mesmo assim, ele se prostrou aos pés de Jesus, para que Jesus curasse a filha dele, né? Então, temos dois pontos, né? Primeiro, a gente tem que reconhecer quem Jesus é e reconhecer que ele é o dono e detentor de tudo nas nossas vidas e que nós temos que nos humilhar aos pés dele para que nós tenhamos comunhão com ele, né? Nós temos que entender que é muito importante ter comunhão com Jesus. Nós não podemos viver nossa vida distante dele. Então, Jairo ali naquele momento, ele foi até Jesus com tudo que ele tinha, né? E ele simplesmente se prostrou aos pés de Jesus, se humilhou na presença dele, porque ele sabia que Jesus podia fazer um milagre. É porque muitas vezes as pessoas acham por status que elas podem tudo, né? E Jairo, ele reconheceu que ele podia ter tudo, podia ser um dos mais importantes, só que ele, sem Jesus ele não era nada. Então nós somos totalmente dependentes. Isso é um grande exemplo. Mesmo que nós alcancemos grandes escalas no nosso trabalho, na nossa comunidade, a gente não é nada sem Cristo. A gente depende totalmente de Cristo para tudo. O segundo ponto que a lição vai dizer é que comunhão exige persistência. Não adianta a gente achar que dá pra gente ter comunhão com o Senhor somente indo lá na igreja todo domingo, somente indo na célula na quinta-feira, né? A gente tá vivendo um momento hoje que é um desafio para nós, né? Para nossa comunhão com o Senhor. Porque a gente não tá podendo fazer isso, né? A gente assiste aquele culto online lá na nossa casa, a gente vê aqui o vídeo da célula, mas a gente não tá junto, né? Infelizmente a gente não consegue fazer isso. E isso é um desafio, gente. Nós temos que, mesmo nesse momento, tentar manter a comunhão com o Senhor e, além de manter, melhorar ainda mais a comunhão com o Senhor. Porque nós estamos tendo mais tempo para ficar em casa, mais tempo para ler a Bíblia, né? E assim, aqui na lição, o pastor pede pra gente pedir aos irmãos para que escrevam no papel aquilo que tem atrapalhado a sua comunhão com o Senhor. E depois fazer, né, um ato de queimar essas coisas, né? Pegar um fósforo, né, e queimar esses papeizinhos. A gente não vai conseguir fazer isso aqui hoje, né, por estarmos nessa distância. Mas a gente pede para que você aí na sua casa mentalize, pense, até escreva mesmo aí com a sua família o que tem atrapalhado a sua comunhão com o Senhor, né? A gente sabe que muitas coisas, esse período tem sido um período conturbado, mas escreva aí, pense aí na sua mente o que tem atrapalhado e ore em prol disso. Ore para que o Senhor possa exterminar essas coisas que tem te atrapalhado, para que você possa enxergar o que tem te atrapalhado e realmente prosseguir, avançar, né? Avançar na sua intimidade com o Senhor, avançar na sua comunhão com o Senhor, porque Ele quer isso.
esse momento que a gente está vivendo pode parecer para muitos como um momento de morte da igreja. A igreja vai morrer, né? Muitos talvez vão, irmãos, mas não seja uma dessas pessoas, né? Que nós possamos ser as pessoas que vão na contramão. Nós possamos ser as pessoas que vão ter uma comunhão ainda mais forte, né? Que no final desse ano de 2020, quando tudo isso estiver passado, em nome de Jesus, nós possamos olhar para trás, para esse momento, e entender que foi um momento de reavivamento, né? De renovo do Senhor. A palavra também fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E Cristo, ele sempre foi na contramão do mundo. Você pode ver que hoje todo mundo está desacreditando das coisas, tá todo mundo meio baqueado, ninguém tá querendo mais, isso aí, tá todo mundo desanimado por causa dessa crise aí. Mas Deus sempre andou na contramão do mundo, tanto em questão de comportamento, tanto em questão espiritual. Às vezes Deus vai prover o que você nunca imaginou que Ele vai proveria na sua vida. Ele vai te surpreender. Amém. Amém? Um outro ponto aqui que a lição vai falar é que a gente não pode invejar a comunhão do outro, né? Como a gente falou ali na passagem, né? Se você for ler, você vai ver que no caminho para a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue também pede a Jesus a cura e ele a cura ali no caminho. Talvez Jairo poderia falar, não, Jesus vai parar aqui para falar com essa mulher, sendo que ele tinha que ir logo, porque minha filha está quase morrendo, não vai dar tempo dele chegar lá para curá-la. E não, Jairo não falou nada. A gente não tem que invejar o que o outro tem com Deus. A gente tem que tentar avançar na nossa comunhão pessoal, porque comunhão é algo pessoal. Sim. Não é algo que você dá para você comparar, para você ficar querendo saber, não. É algo pessoal. É que nem às vezes na igreja, né? Você vê aquela irmãzinha, aquele irmão lá, aquele reteté todo e tal, se quebrantando diante de Deus. Às vezes você vai querer, nossa, eu queria ser assim também, tal. Você sente muitas vezes aquela amargura, pô, Deus não fala assim comigo e tal. Mas a comunhão depende somente de nós. Deus está lá, Ele não depende da gente para nada. A gente só vai alcançar esse grau de experiência, de maturidade espiritual, se a gente realmente se jogar nesse mar, no mar do Espírito Santo. A gente tem que se menos de nós e mais dele. A gente tem que deixar o nosso eu para trás mesmo, dane-se tudo. A gente tem que se aprofundar em Cristo. Aí sim a gente vai conseguir ter essa comunhão, esse quebrantamento maravilhoso. Amém. Um outro ponto aqui da lição é cuidado com os ladrões de comunhão, né? Ali, quando Jesus vai chegando na casa de Jairo, vem algumas pessoas falar, para Jairo, de querer ficar ocupando o tempo do mestre, a sua filha já morreu, não adianta mais você fazer nada. Talvez você tá aí pensando que você tá tão frio, tá tão longe do Senhor, que não tem mais jeito, que já acabou para você, que Jesus não quer mais saber de você, que Jesus nem olha mais, nem escuta mais a sua oração. Talvez hoje foi um dia terrível, talvez, eu sei que muitos de nós estamos passando por momentos muito difíceis, né, financeiramente, e claro que isso atinge a nossa vida espiritual muitas vezes, né, mas para de pensar nessas coisas, porque Deus sempre vai estar de braços abertos para você. Amém. Ele sempre vai estar no seu barco, não deixe ele lá parado, sabe? Vá até ele, se prostre aos pés dele, né? Porque é uma coisa que depende mais da gente do que dele. Nós temos que nos achegar a ele, amém? Então, pare de ficar ouvindo, escutando essas coisas, né? Até às vezes assistindo muito jornal. Essas coisas minam a nossa comunhão com o Senhor, porque faz a gente perder a confiança no Senhor. Então, se você sabe que isso tá te atrapalhando, deixe e vá orar mais, ler mais a palavra do Senhor, se achegar mais a Ele, estar mais perto dele, amém? Um outro ponto, que a gente já está quase finalizando, né? Hoje foi um pouquinho mais longo, que a lição era um pouquinho mais longa, mas é o final dessa história, né? Todo mundo conhece. Jesus chega até aquela menina e ele só fala, ela só está dormindo. E ele ressuscita aquela menina. Então, creia que hoje Deus pode ressuscitar a sua comunhão. E um ponto também muito importante. Ao final de tudo, Jesus pede, deem de comer a essa menina. Ou seja, a gente precisa alimentar a nossa comunhão com o Senhor. Talvez hoje realmente seja o dia do seu renovo. Mas se você não continuar orando, lendo a palavra,
querendo ser amigo de Deus, não vai adiantar. A gente, né, é uma coisa que tem que ser diária, né? Estamos aqui para isso, para te ajudar, né? Com certeza. Estamos aqui se você precisar de alguma coisa, de uma palavra, né? A gente vai nós vamos juntos, né? Infelizmente a gente não pode estar mais juntinho assim fisicamente, mas eu tenho certeza que o Senhor pode falar com a gente através da palavra dele. E, enfim, é isso. Que o Senhor abençoe a sua semana e que você possa realmente estar cada vez mais achegadinho no Senhor. Com certeza. E na dificuldade a gente vai ver coisas que a gente nunca imaginou que veríamos, né? O milagre. Sempre Deus provê um milagre quando tudo parece que é impossível, tudo parece que acabou. Deus está conosco, Ele vai nos ajudar. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.